Fala pessoal, tudo certo? Estou aqui para falar com vocês sobre o meu canal no YouTube. Qual é o objetivo, porquê do nome Católico em Reabilitação, entre outras coisas. Para a gente também não perder muito tempo, já vamos entrar direto no tema que vai ser o norte aqui do nosso canal. Então vamos começar? Bom pessoal, a ideia do canal é fazer um convite para vocês a seguir junto comigo nesse caminho de retorno à fé católica. Daqui a gente já conclui duas coisas. Primeiro, o Católico em Reabilitação, que é o nome do canal, é esse careca que vos fala. E segundo, é que eu não tenho pretensão nenhuma de chegar aqui com ares de professor ou de alguma forma tentar me usar como exemplo. Olha como eu era, olha como eu mudei. Sejam como eu sou universal. Não, com certeza não é esse o caso. Até porque eu estou ainda no começo do caminho, tem muita coisa para aprender e com certeza eu não sou exemplo para ninguém. Mas é exatamente por isso que eu resolvi criar o canal. Porque assim como eu, existem vários que até vão na missa, buscam os sacramentos, mas muitas vezes nem sabem direito o que estão fazendo. O que isso significa? Na verdade tem um outro motivo. Quem de nós nunca se sentiu incomodado ou ofendido com alguma insinuação ou alguma acusação vinda do mundo protestante? E o pior é que muitas vezes a gente não sabe se defender, por falta de conhecimento mesmo. Por exemplo, quando a gente é acusado de adorar Maria, ou por que a gente busca a intercessão dos santos? E o purgatório? Gente, eu digo para vocês que é muito fácil rebater esse tipo de acusação. Não estou dizendo, porém, que é fácil a gente aprender toda a história da Igreja Católica, toda a sua doutrina, todos os fundamentos da nossa fé. Afinal, são 2000 anos de história. É muita coisa para estudar. Mas o mínimo necessário para a gente não se deixar levar por certas teorias ou dar mais segurança na nossa fé, isso eu garanto para vocês, é bem rápido. Basta um pouquinho de empenho que a gente chega lá. Aqui eu quero abrir um parênteses. Claro que, como o próprio nome já sugere, a intenção do canal é entregar um conteúdo voltado ao público católico. Mas caso alguém que esteja assistindo não seja católico, seja de alguma outra denominação religiosa ou até mesmo ateu, não tem problema nenhum. Sintam-se todos acolhidos. Aqui vocês não vão encontrar nenhum tipo de preconceito. A intenção é mostrar o porquê cremos no que cremos, sem que necessariamente para isso a gente tenha que se atacar mutuamente. Até mesmo porque quando eu comecei a estudar, isso há uns 2 anos atrás, eu comecei também a escrever. Me ajudava a memorizar e também ficava ali guardado se eu precisasse algum dia para alguma consulta, alguma coisa, ou esquecesse de algum detalhe. E quem me ajudou muito nesse começo foi uma amiga que por acaso é evangélica. Eu escrevia, enviava para ela lia, depois a gente conversava, ela me fazia algumas perguntas e tal, sempre com muito respeito. Só que isso me fez começar a pensar numa forma diferente. Quando eu estava escrevendo, eu já pensava que eu estava escrevendo para alguém que não era católico. Que ela precisava entender, mesmo não acreditando naquilo que eu acredito, mas ela precisava entender minimamente por que nós cremos naquilo. Dito isso, vamos começar. Nós católicos cremos que somos verdadeiramente a igreja fundada por Cristo, deixada aos cuidados dos apóstolos e sob a liderança de Pedro. E depois fazei todos os discípulos meus, ide e anunciai o evangelho, assim como está na Bíblia. E sim, sob a liderança de Pedro. Pedro, tu és rocha e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. E todos sabemos que se retrocedermos historicamente, papa a papa, chegaremos em Pedro. E isso não é só uma crença da nossa igreja, isso é um fato histórico, comprovado. Mas para não ficar só na minha opinião, vamos ver o que diz um bispo da igreja. Eu recortei um trechinho de uma entrevista feita com Dom Henrique Soares no programa Escola da Fé da Rede Canção Nova. Aqui ele vai nos falar um pouco melhor dessa relação de Cristo com a igreja. Olha só que legal. Olha, às vezes a gente pensa assim, Cristo fundou a igreja
e entende essa afirmação de um modo errado. Cristo não só fundou a igreja com a sua paixão, morte e ressurreição e o Pentecostes, mas Cristo funda a igreja. Precisa entender que a relação entre Cristo e a igreja é viva, é atual. Então, Cristo está vivo hoje na igreja. Hoje, Ele não só fundou, Ele dá o tempo todo o seu Espírito Santo à igreja. Por isso Ele disse em João 15, eu sou a videira, vós os ramos. Ele é o tronco. E os ramos vivem da seiva desse tronco. Vive do Espírito Santo. Agora, como é que Cristo infunde o seu Espírito Santo na igreja? Ele infunde pelos sacramentos. Pentecostes abre a torneira. O verdadeiro Pentecostes são os sacramentos. Em cada sacramento a gente recebe o Espírito Santo. No batismo o Espírito vem como vida. Na crisma o Espírito vem como força. Na Eucaristia o Espírito transfigura o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, como amor que se imola. Então, Cristo, Ele vem nos sacramentos da igreja. Na primeira carta de São João, o apóstolo diz, quem é o vencedor do mundo? É aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E aí ele diz, este Jesus é o que veio pela água e pelo sangue. Ou seja, Jesus continua vindo hoje. Jesus está hoje na igreja, na água do batismo e no sangue da Eucaristia. E o Espírito dá testemunho. Sim, porque você recebe o Espírito no batismo, recebe o Espírito na Eucaristia, e esse Espírito lhe garante que Jesus está vivo. Esse Espírito garante que Jesus está na sua igreja. A gente experimenta o Senhor. Cristo para a gente não está no passado, Cristo está presente. Ele me fala, Ele me faz chorar, Ele me faz sorrir, Ele formata a minha vida. Ele é o que veio pela água e pelo Espírito. Pela água e pelo sangue. E o Espírito dá testemunho. E João diz, não somente pela água, não somente com o batismo, com a água e com o sangue. E se São Paulo escutasse, bateria a palma. Porque ele diz, batizados num só Espírito, batismo, para formarmos um só corpo na Eucaristia. Isto é a igreja. Então, apesar dos nossos pecados, das nossas fraquezas, apesar das confusões da história, e vai ser sempre assim, Cristo, a igreja é santa por causa de Cristo, porque é corpo de Cristo, é templo do Espírito Santo, não é por causa da gente. Se a igreja fosse santa por causa da gente, a igreja seria um ninho de cobra. A igreja é santa por causa de Cristo, amou a igreja e se entregou por ela, para lavá-la na água do batismo, purificá-la e apresentá-la a si mesmo como esposa, toda bela, sem mancha nem ruga. Veja, Cristo rejuvenesce, Cristo coloca a igreja num spa, em cada confissão que a gente faz. Ele perdoa os nossos pecados e Ele renova constantemente a sua igreja. A única coisa que me entristece nesse vídeo é saber que Dom Henrique Soares já nos deixou. Infelizmente, Dom Henrique já faleceu há alguns anos atrás de Covid-19 e para nós católicos com certeza foi uma grande perda. É uma pena. Mas olha só como é rica a nossa fé. Em um vídeo de um pouco mais de 3 minutos, olha quantas informações nós tivemos. Que Cristo vive hoje na igreja. Claro, com a presença constante do Espírito Santo. Sobretudo nos sacramentos. No batismo, no crisma, na reconciliação através da confissão, na presença real de Jesus na Eucaristia. E essa realidade a gente só encontra na Igreja Católica. E para quem gostou do vídeo do Dom Henrique Soares, dá uma olhadinha lá no meu perfil do Instagram que tem mais alguns vídeos por lá. Também tem Facebook e TikTok, dá para escolher. E eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveita e já segue a gente lá. Curte, compartilha com os amigos, que ajuda o canal. Beleza, pessoal? Fico por aqui. Grande abraço. Até a próxima.